Boa noite, feliz sábado, é um prazer estar falando para você. Eu estou feliz porque hoje é um dia especial, é o sábado do Senhor, é o sétimo dia. Talvez você esteja aí sem saber por que sétimo dia, não entendi. Hoje é um dia especial. Sabe por que é especial? Porque quando Deus criou o mundo, Ele separou um dia para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. E esse dia é o sábado. É o sábado do Senhor. Quando você vai lá em Gênesis, na criação, no capítulo 1, você vai encontrar Deus criando todas as coisas. Desde o primeiro dia até o sexto dia. Mas a Bíblia diz que no sétimo dia descansou o Senhor Deus de toda a obra que havia feito. Será que Deus estava cansado? Obviamente que não. Ele não estava cansado porque Deus não se cansa. No entanto, ele descansou. Descansou com quem? Com o ser humano que havia criado no sexto dia. Oh, que maravilhoso, porque o nosso Deus, quando fez o sábado, ele pensou exatamente em mim e em você. Um dia especial para que nós possamos descansar no Senhor, para que nós possamos buscar o Senhor, para que nós possamos colocar o Senhor no nosso coração cada dia mais, cada momento mais. E é por isso que eu estou feliz, porque hoje é sábado. Você está feliz? Louvado seja Deus por isso. Eu queria trazer uma reflexão da palavra de Deus. Você que está assistindo essa live, esses jovens, esses desbravadores, deixa eu falar para você um pouquinho daquilo que vai acontecer daqui uns dias. Eu estou falando de profecias, de profecias. Eu quero me deter aqui em 4 ou 5 minutos falando a respeito de uma profecia que está na palavra de Deus e aparece diversas vezes no Antigo e no Novo Testamento, que é a profecia da volta de Jesus. Quando Jesus veio aqui na Terra, como homem, para se entregar para o ser humano, pelo ser humano, ele deixou algumas verdades para nós. Tudo que o Senhor falou foi verdade, mas ele deixou em especial, registrado na sua palavra, verdades para cada um de nós, porque a palavra de Deus é a verdade. Você precisa meditar e buscar diariamente a palavra de Deus. Você precisa ter comunhão com o Senhor através de quê? Através da Bíblia. O Senhor deu um exemplo e o Senhor é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. E quando a gente vai para Mateus capítulo 24, nós encontramos o sermão profético de Jesus. E aqui ele responde a 2 perguntas que os discípulos fizeram a respeito da destruição do templo. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda? Quando você vai para Mateus capítulo 24, verso 1 e 2, você vê a continuidade chegando no Monte das Oliveiras. Os discípulos fazem essa pergunta para Jesus. Jesus responde essa pergunta com aquilo que nós chamamos de sermão profético. Jesus ele divide a história em 2 momentos, o momento da destruição do templo e o momento da volta de Jesus. E quando ele vai falar a respeito da volta de Jesus, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: dia e hora ninguém sabe. Ah, quando é que Jesus vai voltar? Tem gente dizendo aí que Jesus vai voltar tal dia, tal data. Jesus deixou muito claro isso, que dia e hora ninguém saberia. Qual seria o dia e a hora da volta de Jesus? Não temos como saber. Mas não precisamos saber para acreditar que isso vai acontecer. Porque assim como ele falou que muitas coisas aconteceriam e ele deixou diversos sinais, esses sinais estão acontecendo todos os dias. E quando você vai para Mateus 24, verso 27, ele deixa uma informação importante para nós. E ele diz assim, Mateus capítulo 24, e o verso é o verso 37. Diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, no verso 36, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então quer dizer que para eu saber quando que Jesus vai voltar, para eu saber, não quando, né, como eu falei, mas para eu saber como que Jesus vai voltar, eu preciso entender o período de Noé. E para isso eu preciso conhecer o capítulo de Gênesis capítulo 5,
O capítulo 5 de Gênesis, o capítulo 6, o capítulo 4, que vai mostrar ali a genealogia de Noé. Noé é o 10º na sua genealogia, e ele é aquele que ia trazer descanso para o povo. E ali você consegue entender porque a volta de Jesus será semelhante ao que aconteceu no dilúvio. Então, nada do que vai acontecer está obscuro para nós. Só que eu queria chamar a tua atenção para o período de tempo que Noé esperou. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí de forma rápida em Gênesis, e o capítulo é o capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos e aqui eu quero trazer uma aplicação para a gente encerrar a nossa meditação. A Bíblia diz assim, ó, capítulo 6, melhor, porque o capítulo 5 você vê ali os descendentes de Adão, né? O capítulo 6, corrupção do gênero humano, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Entendeu? Serão 120 anos. Quando Noé recebeu a informação de Deus de que haveria de vir o dilúvio, Deus entregou para ele um período de tempo. E ele falou, o dia dos homens serão 120 anos. Sabe quantos anos Noé esperou? 120. Depois que ele recebeu a promessa de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha pensado e esteja pensando assim, mas Jesus está demorando. Jesus está muito distante. Queridos, se Jesus está demorando, é porque Ele quer salvar você. A demora de Deus, o tempo que Deus deu a Noé para ele construir a arca, era o tempo de misericórdia que o povo tinha para o seu arrependimento. O tempo que Deus está dando para você é a oportunidade que você tem para se arrepender e se entregar ao Senhor. Entregue seu coração a Deus. Aceite o Senhor de todo o seu coração. Entregue sua vida ao Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará por você. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por essa linda mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. A história de Noé, um pouquinho da história de Noé, nos traz uma grande esperança para os nossos dias, porque assim como foi nos dias dele, assim também será nos nossos dias. E não importa, Senhor, o quanto estamos esperando, o que importa é que temos certeza que o Senhor vai voltar. Cuida de nós, abençoa a nossa vida e cuida da nossa família, para que nós possamos estar no caminho certo, que é o caminho do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.